Toda janela de transferências, principalmente do futebol europeu, envolve muitos rumores e muitas especulações, além de muito dinheiro investido, onde vários clubes se dispõem a pagar altas cifras para reforçarem os seus elencos. E entre diversos craques que mudaram de clube nesse período, é claro que vários brasileiros estão entre essas negociações, por se tratarem de jogadores extremamente talentosos e que na maioria das vezes custaram muito dinheiro. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos falar das 6 contratações mais caras envolvendo jogadores brasileiros no futebol europeu nessa última janela de transferências. E já vamos abrir o nosso vídeo na 6ª posição para falar de um jogador que vem se destacando muito na Europa e chegou inclusive até a seleção brasileira, que é o atacante Savinho. Ele foi revelado pelo Atlético Mineiro na temporada de 2020, mas em 2022 foi comprado pelo Grupo City, onde foi repassado por empréstimo para alguns clubes, como o PSV da Holanda, o Troyes da França e o Girona, que na última temporada foi a sensação de La Liga. Após muito destaque lá na Espanha, foi vendido para o Manchester City, em uma transferência que girou em torno de 25 milhões de euros. O próximo nome da nossa lista, na 5ª colocação, é um atacante brasileiro que já está há alguns anos no futebol europeu, que é o David Neres, aquele mesmo que foi revelado pelo São Paulo em 2016 e após se destacar por lá foi negociado com o Ajax, e ainda passou pelo Shakhtar Donetsk e também pelo Benfica, e nessa temporada foi negociado com o Napoli por 28 milhões de euros. Seguimos a nossa lista com a 4ª colocação, que é do atacante Igor Thiago, que é pouco conhecido aqui no futebol brasileiro e o que poucos sabem é que ele foi revelado pelo Cruzeiro e acabou negociado com o Ludogorets, da Bulgária, em 2022. E um ano depois, acertou com o clube Bruges, da Bélgica, onde se tornou artilheiro e um dos destaques da equipe, chamando a atenção de inúmeras equipes do futebol europeu, e então acertou a sua transferência para o Brentford, que disputa a Premier League por cerca de 33 milhões de euros. O nosso terceiro colocado é outro brasileiro que também vai disputar a Premier League, que é o atacante Evanilson, outro jogador que também passou pouco tempo aqui no futebol brasileiro. Ele foi revelado pelo Fluminense em 2018 e já nessa temporada foi emprestado para um clube da Eslováquia, antes de ser negociado com o Porto em 2020. Passou 4 temporadas em Portugal e após muito destaque por lá, ganhando inclusive convocações para a seleção brasileira, acabou sendo negociado com o Bournemouth, que também disputa a Premier League, e custou cerca de 37 milhões de euros. E na nossa 2ª colocação, um jogador que todos já sabiam que estava negociado, porque há um certo tempo essa transferência já havia sido fechada, foi o atacante Endrick, uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos. Ele foi revelado pelo Palmeiras e após um certo destaque, já acabou sendo negociado com o todo-poderoso Real Madrid, por cerca de 400 milhões de reais. E na 1ª colocação, o jogador brasileiro mais caro dessa última janela de transferências surpreendeu a todos, porque não é nenhum atacante que se destaca com muitos gols e também não é uma jovem promessa, porque já está na Europa há um certo tempo, e é o nosso volante Douglas Luiz. O Douglas foi revelado pelo Vasco da Gama lá na temporada de 2016 e logo foi vendido para o Manchester City, mas lá na Inglaterra nunca atuou com a camisa do clube de Manchester e foi repassado primeiro para o Girona por empréstimo e depois para o Aston Villa, onde após o seu período emprestado permaneceu em definitivo e se destacou muito por lá, sendo inclusive convocado para a seleção brasileira devido ao seu grande destaque. Após boas temporadas pelo Aston Villa, chamou a atenção da Juventus, que desembolsou nada mais nada menos que 51 milhões de euros para tirá-lo do clube inglês, sendo o brasileiro que mais movimentou dinheiro do futebol europeu nessa última janela de transferências. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que o nosso trabalho sempre possa ser divulgado. Até a próxima!